Bem-vindos a mais um Nunca Fui Tiete Curiosidades. O ataque americano ao Irã em 2026, sem dúvida, chocou o mundo. Mas e se essa guerra não fosse bem uma surpresa? E se ela já estivesse, de certa forma, anunciada? Nessa análise, a gente vai investigar como esse conflito, na verdade, é o resultado de décadas de intervenções, de interesses que não aparecem na TV e de um roteiro que, convenhamos, se repete há bastante tempo. Oficialmente, a Casa Branca batizou a ofensiva de Operação Fúria Épica. A desculpa. Bom, a justificativa era impedir o Irã de construir armas nucleares, um risco que Washington disse ser inaceitável, imediato. Essa foi a versão que todo mundo ouviu. Mas será que a história termina aí? Vamos pensar um pouco. A tal ameaça nuclear foi de fato o motivo real para uma operação militar dessa escala? Ou será que quando a gente olha para o passado, a gente encontra um padrão bem diferente, um padrão de interesses muito mais profundos e, quem sabe, bem mais lucrativos? Para entender o que aconteceu em 2026, a gente precisa dar um passo para trás. Porque essa história no Irã não é um caso isolado de jeito nenhum. É só mais uma peça num tabuleiro geopolítico gigantesco que vem definindo o jogo de poder no Oriente Médio há quase um século. E o conceito-chave para entender esse jogo todo é o tal do imperialismo moderno. Aqui não é só um país agindo sozinho, não. Pense numa espécie de hegemonia coletiva, onde os Estados Unidos entram com poderio militar para manter uma ordem mundial que, claro, favorece os interesses econômicos e estratégicos deles e de seus aliados. E essa linha do tempo aqui, gente, deixa o padrão assustadoramente claro. Começa lá em 1953, com a derrubada de um primeiro-ministro eleito no Irã para garantir o controle do petróleo, e vai até as guerras mais recentes no Iraque e na Síria. A justificativa oficial, seja o comunismo, as armas de destruição em massa, quase sempre esconde os verdadeiros objetivos: controle, poder e recursos. E olha, isso não é teoria da conspiração. A doutrina Carter, de décadas atrás, já dizia com todas as letras: o controle do petróleo no Oriente Médio é inegociável para os Estados Unidos. É uma questão de segurança nacional e pronto. Uma política que, aliás, já gerou consequências bem pesadas e inesperadas, como o próprio 11 de setembro, que foi um efeito colateral de intervenções anteriores. Certo, com todo esse contexto histórico na bagagem, vamos voltar para 2026. Agora sim a gente consegue desmontar as verdadeiras razões por trás dessa guerra. Então, a pergunta que não quer calar é: se a questão não era só o programa nuclear, quais eram os verdadeiros interesses em jogo para os Estados Unidos e seus parceiros no Irã? O que realmente estava por trás de tudo? A análise mostra que existiam pelo menos 4 grandes objetivos escondidos. Primeiro, garantir que Israel continue sendo a única superpotência militar na região. Segundo, um ataque ao Irã é, indiretamente, um ataque à segurança energética da China, a grande rival. Terceiro, era uma forma de punir o Irã por se aproximar dos BRICS e ousar desafiar a soberania do dólar. E, por fim, o de sempre, garantir o acesso americano às gigantescas reservas iranianas de petróleo e gás. Só que o ataque não ficou restrito ao Irã. As ondas de choque se espalharam pelo mundo, causando um verdadeiro terremoto nos mercados de energia e nas finanças globais. Vamos ver como isso aconteceu. 20%. É bom guardar esse número. Sabe o que ele significa? É a fatia de todo o petróleo do mundo que passa todos os dias pelo Estreito de Hormuz, um gargalo geográfico controlado justamente pelo Irã. É, literalmente, a artéria da economia global. E os Estados Unidos sabiam muito bem que estavam mexendo num vespeiro. E a reação do Irã foi exatamente a esperada: fechar o estreito. O resultado? O preço do petróleo foi para a lua, passando dos $120 o barril. Isso gerou uma crise de inflação no mundo todo que afetou de Tóquio a São Paulo. O custo de tudo, do frete à comida no prato, simplesmente explodiu. Só que a guerra não saiu bem como Washington tinha planejado. Aquele roteiro de uma vitória rápida, limpa e fácil não aconteceu. A resistência se mostrou muito mais inteligente e bem mais forte do que eles imaginavam. O ataque inicial foi, sim, um golpe duríssimo. Conseguiu eliminar toda a cúpula iraniana, incluindo o líder supremo. O plano era que o Estado entrasse em colapso, mas, para surpresa de todo mundo, o regime não caiu. Em questão de horas, os protocolos de sucessão foram ativados, um novo líder assumiu e a estrutura de comando se manteve de pé. E aí veio a resposta iraniana, a tal escalada horizontal. Em vez de lutar uma batalha de frente que já estaria perdida, seus aliados, o chamado eixo da resistência, abriram várias frentes ao mesmo tempo. O Hezbollah atacando em Israel, os Houthis bloqueando o Mar Vermelho, milícias pressionando no Iraque.
Isso forçou os Estados Unidos e Israel a dividirem suas forças, transformando o que deveria ser uma guerra relâmpago num verdadeiro pesadelo logístico. É muito parecido com a invasão do Iraque em 2003, né? A desculpa era a mesma, uma ameaça que precisava ser contida a qualquer custo. Mas em 2026, a grande diferença foi o isolamento. Os Estados Unidos agiram quase sozinhos, sem aquele mesmo apoio internacional, o que mostrou uma postura cada vez mais agressiva e solitária no palco mundial. Então, no final das contas, o que esse conflito, que foi caro e não teve um vencedor claro, realmente nos diz sobre o futuro do poder no mundo? A grande lição que fica é bem clara. Aquela era de intervenções militares fáceis, baratas e com resultado garantido, bom, essa era acabou. A tecnologia de defesa, a coordenação entre adversários e os custos econômicos globais simplesmente mudaram as regras do jogo, para sempre. E essa citação aqui resume tudo de uma forma genial. O império que precisa recorrer à guerra o tempo todo só para se manter relevante, talvez não esteja mostrando a sua força, mas sim a sua fraqueza. A Guerra de 2026, portanto, foi muito mais que um conflito isolado numa região distante. Ela pode ter sido um ponto de virada na história. E a pergunta que fica no ar para todos nós é: será que estamos vendo o ato final de um império? O futuro do equilíbrio de poder global talvez dependa dessa resposta.